Estarei mais uma vez, né, mencionando mais uma contradição bíblica, desta feita entre os escritores Mateus, Marcos e Lucas. Esses três primeiros livros do Novo Testamento, mais precisamente dos evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, visão conjunta, visão em conjunto. E aqui a gente vê, né, algumas aparentes contradições. O Mateus, por exemplo, ele fala que de dois cegos. Marcos, por exemplo, fala de um cego apenas. Lucas também fala apenas de um cego. O nome desses personagens não são apresentados, né? Marcos, por exemplo, ele fala de Bartimeu. Bartimeu não é necessariamente um nome, né? Quer dizer, o prefixo bar significa no aramaico filho. Então, significa filho de Timeu, quer dizer, o pai dele se chamava Timeu, então Bartimeu significa filho de Timeu, não necessariamente um nome. Mas a contradição não é em relação a isso, né? A contradição é em relação a Mateus e Marcos, por exemplo, fala que Jesus estava saindo de Jericó, enquanto Lucas diz que ele estava entrando ou aproximando de Jericó. Então está aí uma contradição. Ele estava saindo de Jericó ou estava entrando em Jericó. Então diz muitos historiadores, por exemplo, que existia naquela época duas Jericós, ou seja, a Jericó antiga e uma outra construída por Herodes o Grande. Então, de forma que tinham duas Jericós naquela época de Jesus. Então, o milagre aconteceu entre essas duas Jericós. Então, de qualquer forma, ele estava saindo de uma e entrando em outra, né? Então, logo não há nenhuma contradição, né? Quando Mateus e Marcos falam que Jesus estava saindo de Jericó, ele estava saindo de uma das Jericós, de uma das duas. E Lucas, quando diz que ele estava se aproximando ou entrando na Jericó, estava entrando em outra. Então, conforme eu já disse, se existia duas Jericós e o milagre aconteceu entre as duas, quem falou que ele estava saindo está correto, quem falou que ele estava entrando também está correto, depende da posição. Quando ele estava saindo de uma Jericó, e quando estava entrando em outra. Então, logo não há nenhuma contradição. Amém.